Fala, galera! Estamos aqui, Prof. Tabita, juntamente com o Prof. Vitor, tá bom? Para mais uma aula de biologia. A matéria que, com certeza, já conquistou seu coração, já te deu muita informação para a sua vida. É verdade, porque a gente viu tantas informações sobre genéticas na unidade 1. A gente falou de tantas informações agora na unidade 2 a respeito de quê? Evolução. Processo esse que nos faz passar não só os animais irracionais, mas nossa espécie humana também, passar por várias transformações. E nós vimos que não é aqueles mais fortes que sobrevivem, né? A gente viu e agora a gente tem convicção que quem sobrevive são os que são mais adaptados, ou seja, aqueles que conseguem se comunicar muito bem entre os organismos da sua espécie, das demais espécies, e interagem muito bem também com o ambiente. Porque existem fatores controladores internos e fatores controladores externos, dos quais muitas vezes nós não podemos ter o controle. Não temos o controle. Assim como na vida, né? Muita coisa foge do nosso alcance. Mas aí o que a gente faz? A gente vai driblando todas essas situações e aí a gente consegue chegar no nosso objetivo, desde que se trace um percurso. Pode ter obstáculos? Pode. A gente ultrapassa esses obstáculos, tá bom? Vamos firme? Fortes? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Chega lá. Olha lá. Essa é a aula 27.1. Nós vamos falar sobre os mecanismos de isolamento, tá? Prof, mecanismo de isolamento? Exatamente. Isolamento entre populações, isolamento geográfico, isolamento biológico. E nós vamos falar de dois mecanismos importantes, que é o pré-acasalamento, ou chamado de pré-zigótico, e o mecanismos isoladores pós-acasalamento. Já dá para entender do que se trata, não é? Mas vamos lá, então? Para habilidades da aula de hoje, quais são, prof? Entender os mecanismos de isolamento que podem influenciar no processo evolutivo de várias espécies, além de diferenciar os diferentes tipos de isolamento de espécies. Então, essas são as nossas habilidades da aula de hoje. E aí, entrando nesse assunto, eu te chamo para vir aqui comigo. Vem cá. A prof estava fazendo uns exercícios ali, o negócio está meio... Parece que está faltando um ar, né? Mas vem comigo. Nós falamos nas aulas anteriores sobre formas de evidenciar alguns eventos que aconteceram, né? Que tipo de evidências seriam essas? Os fósseis, os órgãos homólogos, os órgãos análogos, lembram? Falamos de processos de irradiação, falamos de processos de convergência, onde esses organismos vão ter similaridades porque o próprio meio onde eles estão inseridos faz com que as suas estruturas, né, se tornem semelhantes, a pressão do ambiente, não é isso? E a gente falou que para que ocorram os processos de especiação, o que é especiação? Surgimento de uma nova espécie. Eu preciso de alguns eventos antecessores. O principal a gente tem como o isolamento geográfico, tá? Onde você tinha um grupo de organismos, uma população, houve um movimento, houve uma situação em que gradativamente essas populações, né, começaram a ocupar espaços diferentes, ou gradativamente ou repentinamente, depende do evento. E aí, estando isoladas agora umas das outras geograficamente, certo? Você pode ter eventos, seleções diferentes atuando entre um e outro. E aí você vai ter mutações, a seleção natural,
E aí vai chegar um momento que, se essa população se unir novamente, ela vai estar tão distinta uma da outra que a gente diz que elas não vão conseguir se intercruzar-se, tá? Ou, como a gente tem sempre pontuado, se acontecer, vão gerar híbridos, que a gente vai falar um pouco disso nessa aula. Quando ocorre esse isolamento reprodutivo, significa então que você vai ter agora 2 novas espécies distintas, principalmente em relação a números cromossômicos. Cada espécie tem um quantitativo de cromossomos, tá? Os porcos, as galinhas, nós, seres humanos, 46, 78, 20, 40. Então, cada espécie vai ter um número de cromossomos. E os seus gametas sempre a metade. Metade? Não é corte, não, é metade. Tá certo? Então, vamos continuar nossa aula falando sobre esses isolamentos. Olha lá na tela. Como é que ocorrem, então, esses isolamentos entre as populações? Durante o processo da evolução, as populações passaram por processos de diferenciação que resultou na enorme biodiversidade biológica existente. Aí, nessa imagem, a gente tem vários felinos com portes diferentes, comportamentos diferentes, pesos diferentes, que vivem em hábitats diferentes. Então, essa diversidade ela foi provocada por um evento que levou à distinção de cada uma dessas espécies, para que elas estejam agora separadas, mas vivendo muito bem, obrigada, e sendo reprodutivamente ativas, férteis, certo? Quando a gente fala de reprodução, a gente precisa que esse novo ser seja fértil e a gente precisa que esse ser seja capaz de deixar também descendentes, também férteis, saudáveis, que é o que vai preconizar, então, o desenvolvimento dessa espécie, ou seja, que vai dar continuidade, tá certo? Vamos mais? Olha lá. O isolamento entre populações é um conjunto de mecanismos que impedem ou vão dificultar a troca de genes entre indivíduos. O isolamento é uma condição necessária à especiação. Preste atenção nessa frase, galera. O isolamento é uma condição, tá? Para você concluir o ensino médio, você precisa de condições que são concluir o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Ninguém conclui o ensino médio só com o primeiro ano, ou só com o primeiro e com o segundo. Você tem que concluir os 3 anos de ensino médio para concluir. É uma condição. Então, esse processo de isolamento também é uma condição para que ocorra o quê, prof? A especiação, o surgimento de uma nova espécie. Olha lá no quadro, vamos continuar. Então, é uma condição necessária à especiação, bem como a manutenção do estatuto da espécie, que nós já definimos aí bem nas aulas anteriores. Então, vamos continuar. O isolamento reprodutor pode ser de 2 tipos. Agora, você vai anotar no seu caderninho se você não fez isso ainda, né? Então, anota aí. Existe o isolamento externo, extrínseco ou geográfico. São as 3 coisas que querem dizer a mesma coisa, tá? Que faz parte de algo que está externo, não é comum ao indivíduo, né? Então, podem ser provocados por acidentes geográficos ou em condições climatéricas, por exemplo, que impedem a troca dos genes. O que precisa existir entre uma população, galera? Olha aqui para mim. O que precisa existir para uma população para que ela tenha variabilidade? Primeiro que eu preciso ter um fluxo gênico. Como é que esse fluxo gênico vai acontecer nessa população? Através do processo de reprodução. As mutações, elas são, né, formas também, eventos muito importantes para o processo evolutivo, porque elas vão trazer características, o surgimento de características que não estavam presentes naquela população, tá? Mas as recombinações também trazem características que diferenciam uma espécie de outra. Então, você já tem dentro daquela população diferenças. Às vezes, essas diferenças podem ser mais acentuadas ou mais leves, mas existem.
E quando eles se reproduzem, não existe nada impedindo esse fluxo, esse processo de troca de genes entre eles, os alelos estão ali. Os alelos estão fluindo, os alelos estão sendo representados, estão se manifestando naquelas gerações, certo? Mas existem situações em que esse fluxo ele é interrompido. E aí a gente diz que houve um fator extrínseco, externo. Como assim, professora? Surgimento de uma cordilheira, de um vale, de um rio, tá? Sei lá mais do que a gente pode colocar aí. Pode acontecer, mas olha só. Professora, se surgir um fator desse externo, que seja um rio entre duas populações, estava ali a população junto, ao longo do tempo, esse rio começou a se formar e pronto, separou essas duas populações. Só que se a gente pensar nos animais terrestres, beleza, né? Que são adaptados somente ao ambiente terrestre. Então você vai ter esse isolamento. E as aves? Né? As aves, elas têm habilidade, elas se deslocam fazem grandes viagens. Inclusive, atravessaram o rio. E aí, como é que seria, como é que aconteceria então esse isolamento? Por isso a gente tem, e a gente vai estudar na aula de hoje, algumas classificações desses tipos de isolamento, para que você consiga entender essa compreensão de como ocorrem esses processos, esses mecanismos todos. Tá bom? Vem comigo. Vamos lá? Olha lá na tela. O isolamento interno também vai acontecer, ou intrínseco, ou biológico, são provocados por causas biológicas inerentes aos próprios organismos, fazem parte do organismo, que impedem a troca de genes mesmo em simpatria. Olha, prof, simpatria surgiu novamente, a gente já estudou isso. Olha aqui para mim, se você se desconectou da outra aula, então preste atenção. A gente falou sobre alopatria, paripatria, falando sobre simpatria, não é peripatria. Peripatria, peripátrica, simpátrica, alopátrica, é a mesma coisa, tá bom? Na simpatria, o que você vai ter? Esses indivíduos vão estar no mesmo ambiente. Eles não vão estar isolados geograficamente, como na alopatria. Eles não vão estar distantes, como na parapatria. Eles não vão estar separados de populações maiores e menores, eles vão estar no mesmo ambiente. Só que devido aos seus nichos ecológicos, nichos ecológicos, as atividades que esses organismos realizarem nesse ambiente fazem que mesmo que essas populações se sobreponham, tá? Não vá afetar. Por quê? Porque eles vão ter horários diferentes, períodos de atividade diferentes, ciclos reprodutivos diferentes e vão conseguir viver aí. E aí elas vão estar isoladas, reprodutivamente, vão formar duas espécies distintas no mesmo local. Isso é a simpatria. Tá bom? Vamos continuar? Joga lá. Então agora vamos falar sobre isolamento geográfico. Presta atenção. O isolamento geográfico, que é esse fator extrínseco, né? Se em uma região do território de uma espécie, ela é imprópria para a sobrevivência, ela vai constituir uma barreira extrínseca, seja ela um rio, uma montanha ou um deserto. Se isso vai estar limitando esses indivíduos nessas populações, isso vai se tornar um abismo entre esses indivíduos que estavam ali presentes na mesma população, tá? Essas barreiras impedem o contato físico entre as populações. As condições climatéricas também podem ser barreiras importantes para os organismos. Como assim, professor? Os fatores climáticos, tá? Altas temperaturas, baixas temperaturas, né? Lugares onde o inverno é muito intenso, a estiagem é muito prolongada. Aí eu presta atenção. Eu peço que você, sempre quando estiver falando de processo evolutivo, olha aqui para mim, rapidinho. Eu peço a você que toda vez que a gente esteja falando desses processos evolutivos, você não fique pensando só nos animais. Todas as formas de vida, meus queridos, passam por processos evolutivos. Existem transformações acontecendo nesses organismos. E esses fatores extrínsecos também influem na sua questão genética, na sua questão estrutural, comportamental, biológica. Tá bom?
Então, é uma coisa complementando a outra. Não tá nada, a gente não está isolado, a gente não tem como. Ah, eu não gosto de fulano, não vou ficar isolado. Não gosto daquela turma ali, daquele grupo ali, eu vou ficar isolado. Não tem como. Nós somos seres assim, precisam estar interagindo. Não só a espécie humana, todos os animais. Ah, mas aqueles animais que vivem sozinhos. Elas passam um período do tempo sozinho. Mas chega um momento que elas precisam de um parceiro. Todo mundo precisa, tá bom? Ah, e aqueles animais que fazem processo de autofecundação. Vai depender de outros fatores. Pode ser o ambiente, tá? O vento, não sei. Mas nós não temos como ficar aqui nesse mundo sozinhos, então preste atenção. Vambora? Joga lá. Aí. Apesar destes fatos, o isolamento geográfico não é condição suficiente para a especiação. É necessária a separação entre os fundos genéticos das populações isoladas. É o que a gente deu o exemplo lá das migrações das aves sobre os rios. Está isolado, as populações terrestres estão isoladas, mas as que têm habilidade com voo, no caso das aves, né, não estão, porque elas conseguem ultrapassar essa barreira que se impôs. Então precisa de algo maior, né, algo mais intrínseco ao organismo, tá bom? Olha lá. E aí a gente vem para o isolamento biológico. Vamos seguindo. Esse tipo de barreira explica a coexistência de duas espécies no mesmo local e tempo, sem que se cruzem. Resulta de diferenças genéticas entre as duas populações e é necessário a multiplicação de espécies. Então, essa questão, esse mecanismo, esse isolamento biológico vai partir do indivíduo e agora a gente vai ter duas formas, tá? Dois tipos de isolamentos biológicos que fazem parte do organismo desses indivíduos nessas populações. Olha lá, nós temos os mecanismos isoladores de pré-acasalamento. Professor, o que trem é esse? Olha aqui para mim. Lembra que eu estava falando que o indivíduo pode ficar assim, boa parte da vida dele sozinho. Vamos pensar aí numa onça, né? Existem outros animais também que têm esse hábito de andarem sozinhos. Mas eles vão chegar ao período reprodutivo, então eles vão se aglomerar. É tipo um aglomeramento mesmo, né? As onças, você ouve aquele brincar de felinos no meio da mata. Parece que eles estão em cima de você, estão a quilômetros de distância do outro lado do rio. Essa foi a sensação que a prof já vivenciou. E eu falei, meu Deus, elas estão aqui. Nada, estava muito lá para dentro, mas a brincadeira delas nesse período reprodutivo, né, no caso dos felinos, mês de agosto, das onças pintadas, então elas ficam fazendo aquelas brincadeiras, né, aqueles barulhos, para se acasalarem. Então, existem mecanismos, não só de separação física, mas existem esses fatores biológicos que também vão acontecer. Aí a gente tem a primeira classificação, que é o isolamento antes do acasalamento, que a gente pode chamar de cópula, tá? Antes da cópula, ou seja, antes do encontro dos gametas, antes do processo de fecundação. Não vai acontecer nesse sentido aqui. Tá bom? Vamos conhecê-los? Olha lá. Mecanismos isoladores de pré-acasalamento, também designados mecanismos isoladores pré-zigóticos. A gente sabe que é o zigoto, né, galera? Sim, você tem que estar sabendo. O zigoto é aquela unidade formada a partir do encontro do gameta masculino com o gameta feminino. O ovócito secundário e o espermatozoide na espécie humana, a oosfera e anterozóide nos vegetais. Então, quando encontra, forma-se a chamada célula ovo ou zigoto. Então, para evitar isso, tá, existem esses mecanismos que evitam o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes e a consequente formação do zigoto. Então, eles podem ser divididos em 5 formas, tá bom? Preste atenção e anota aí, vou falar devagarzinho para dar tempo para você anotar. Professora, mas eu posso fazer um print, posso bater uma foto, posso fazer... Querido, anote no seu caderninho. Até hoje eu tenho anotações da faculdade, até hoje eu tenho cadernos e tenho livros rabiscados
lá do meu ensino médio. Então, eu gostava muito de registrar, anotar, eu tenho que ficar escrevendo, eu tenho que colocar o meu entendimento naquilo, certo? Então, faça isso. Então, você tem aí, ó, o ecológico, o temporal, comportamental, mecânico e o gamético, tá bom? Agora nós vamos ver cada um deles. Vamos lá? Isolamento ecológico, dá uma certa impressão já do que a gente tem por aí, presta atenção. Vai ocorrer quando os organismos apresentam uma diferente relação com o meio. Vivem em hábitats diferentes, ainda que na mesma área, e com outros seres. Organismos vivem, por exemplo, nas árvores ou no chão, uns são mais ativos de dia, outros de noite. E aí, nessa imagem, a gente tem um grupozinho, uma população de primatas, tá bom? Olha o que acontece. Esses organismos estão à noite ou de dia? Estão ativos durante o dia, eles são de espécies diurnas. Mas nós temos primatas noturnos? Temos. Existem primatas que você vai ver sempre nas copas das árvores. Existem primatas que até descem ao solo. São extremamente curiosos. Os saguizinhos, os pregos, tá? São extremamente curiosos. O aranha, esporadicamente, ele pode descer também, mas é mais difícil. Esses animais de grande porte. Fugiu, piorou. Mas esses de médio porte, normalmente eles são muito curiosos e eles vêm. Então, para estar numa mesma área e espécies diferentes, eu estou falando só de primatas, essas espécies diferentes, então elas precisam ter comportamentos ou estruturas ecológicas. Quando a gente fala assim, isolamento ecológico, é como está relacionado aos nichos ecológicos, tá? Ou seja, as atividades que eles vão desempenhar, o tipo de alimento que eles buscam durante o dia ou à noite, e o ciclo reprodutivo, quando as fêmeas estão férteis, quando elas começam a liberar os feromônios dela para deixar os machos aí enlouquecidos, né? Porque precisa essa liberação desse feromônio. Nós, mulheres também, a espécie humana também libera isso, tá? Mas nós não somos racionais, não ficamos feito doido, né? Mas os animais, por instinto, você também, né, eles têm essa liberação, é muito mais forte, é mais acentuada nas espécies irracionais, tá bom? Aí teve gente aí que se ficou, o professor, mas tem hora assim que os hormônios estão aflorando, né, professor? Eu falei, é assim, querido, cada faixa etária da vida da gente, cada momento da vida da gente traz algumas situações novas, isso é fato. Vamos lá para o isolamento temporal. Também designado por isolamento sazonal, neste caso, os organismos vivem no mesmo habitat, mas em épocas diferentes ou apresentam épocas de reprodução diferentes. Pode existir interfecundidade gamética, mas na natureza nunca existe possibilidade de reprodução. Ou seja, eles estão na mesma área, tá? Mas pelo fato de algumas situações não estarem acontecendo ao mesmo tempo, eles vão estar isolados. Certo? Então, eles estão prontos para serem fecundados, as fêmeas. Os ovos das fêmeas estão prontos para ser fecundados. Mas não vai acontecer, porque os machos não estão no seu cio também, não estão ali, sem nada, tá muito distante. Então, essas espécies vão conseguir conviver nesse mesmo ambiente por essas diferenças, né? Vamos imaginar um organismo aí terrestre, um animal terrestre, que passe por esse período de temporal ou sazonal, por exemplo, no recurso, deixa eu ver aqui no Pantanal, lobinho, ele é carnívoro, mas ele também, em períodos de estiagem, né, tal, eles se alimentam também do que puder se aproveitar. Quando está um período muito quente, muito seco, os animais eles estão mais distantes uns dos outros. Então, a predação ela é um pouco mais difícil. Aí vai pegar os recursos que não consegue fugir. Tipo o quê, professor? As plantas, os vegetais. Aí eles vão comer aí alguns frutinhos, tá? Também vai entrar na dieta deles. Então, isso aí também é uma diferença, né? Um isolamento temporal, porque outros não vão conseguir, vão precisar se deslocar, tá bom? Olha lá. Isolamento comportamental. E aí a gente trouxe as araras, né, vermelhas, lindas e maravilhosas. Tem arara azul, tem arara de todo tipo. Esse principal existe principalmente nos vertebrados, em particular nas aves, embora também seja conhecido em insetos, tá? E olha só,
Quando esse tipo de mecanismo isolador atua, o cortejamento sexual, exibições e sinais de reconhecimento entre os indivíduos da mesma espécie, não existe. O que impede a atração sexual entre as populações. Agora, olha aqui para mim. A gente está falando das aves. As aves acontece isso, né? Ou ela vai preparar um ninho, ou ela vai fazer uma dança, né, mostrando as asas, ou mostrando a cauda, ou o macho vai ser muito espertinho e vai trazer, enfeitar da forma mais bonita. Para a gente, não sei, a gente olha assim aquele ninho e diz, o que é isso, né? Para que ele trouxe tanta coisa? A gente, quando vê o ninho, a gente percebe isso, né? Tem linha, gente, tem galho, tem plástico, tem um monte de coisa. E a gente fica, meu Deus, para que ele trouxe tudo isso? Mas isso demonstra para a fêmea que ele é um organismo bom para se reproduzir. Por quê? Ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele vai cuidar bem da prole, ou vai cuidar bem da fêmea, vai cuidar ali daquele ambiente onde está a sua estrutura, né, todo o seu material genético, está ali, a sua informação vai ser perpetuada. Professora, mas eles não têm esse entendimento. Pois é, querida, é instinto. Tá? Os animais têm um instinto. Então, eles conseguem captar essas informações. As fêmeas, elas ficam só observando, tá? Para poder chegar realmente a compartilhar os seus gametas com esse macho, certo? Às vezes eu fico pensando que a espécie humana ela é um pouco, né? Deixa a desejar. Mas, enfim, vamos embora. Joga lá na tela. Aí. Isolamento mecânico. Diferenças morfológicas e fisiológicas das genitálias impedem a reunião dos gametas. Este mecanismo, é particularmente importante em artrópodes, com genitálias rígidas e exoesqueleto, mas também existem gastrópodes e anelídeos hermafroditas. Então, quando a gente tem aqui esses organismos, né, no caso os artrópodes, que tem essa estrutura, esse exoesqueleto feito de quitina. Então, a estrutura reprodutiva, os órgãos reprodutores mesmos, né, de cópula ali, são mais endurecidos. E aí, uma fêmea, ela é específica, a genitália é específica, própria, para receber o órgão copulador daquele macho. E se essas diferenças existem, né, como a gente pode chamar de isolamento mecânico ou anatômico, né, fisiológico. Então, essas diferenças fazem com que, no momento da cópula, eles possam até tentar, mas não vai dar certo, tá? Não existe, presta atenção. Nesse tipo de isolamento, pré-acasalamento, não existe formação de zigoto, não, tá? Não vai ter. Eles vão tentar fazer cópula, mas não vai dar, porque não tem compatibilidade anatômica, certo? Vamos seguindo? E aí a gente tem o isolamento gamético. Ah, professora, mas não tem, como assim? Vai ter cópula, vai ter fecundação? Te acalma. Então ela vai ocorrer uma incompatibilidade entre os gametas de espécies diferentes, podendo ser inviáveis nos ductos sexuais ou estilos de outras espécies. No caso aqui, a gente está mostrando os peixinhos, tá? A gente sabe que os peixes, eles têm fecundação externa. Isso quer dizer o quê? Que os seus gametas se encontram fora do corpo da fêmea. O macho e a fêmea se aproximam, liberam o espermatozoide e os seus óvulos. E aí, nesse mesmo período, professora, nesse mesmo lago, nesse rio, pode ter outras espécies também, né, realizando seu ciclo reprodutivo? Pode. Só que vai haver essa diferença entre os gametas. Como, professora? Mecanismos de identificação, mecanismos de rejeição, por exemplo, de um óvulo para com o espermatozoide daquela espécie. Ele repele. É como se ele tivesse um potencial para realmente não entender. É como se fosse um corpo estranho e ele vai repelir. Tá? Isso é algo natural que acontece principalmente no processo de fecundação externa. Mas vamos seguindo? Vamos lá? Ok, quase não funciona. Mecanismos isoladores agora pós-acasalamento. Nós temos 3 tipos, mas o que significa isso? Mecanismos isoladores pós-acasalamento, também designados mecanismos isoladores pós-zigóticos, evitam a formação e desenvolvimento do descendente, dificultam a formação do híbrido ou a sua reprodução. Podem ser 3 tipos, vamos lá?
Primeiro caso, a gente tem o seguinte, é o isolamento por inviabilidade dos híbridos. Como assim, inviabilidade dos híbridos? O que é o híbrido mesmo? Aquele que vai surgir, tá, entre o cruzamento, o intercruzamento entre as espécies diferentes, que não tem a mesma compatibilidade ali, cromossômica, enfim. Ou o isolamento zigótico, também é chamado. Existe a fecundação, presta atenção que agora aqui vai existir a fecundação, ou seja, encontrou o gameta masculino, vai encontrar o gameta feminino, fecundou. Mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal do embrião, processo muito comum em peixes com fecundação externa, pois facilmente os gametas se misturam, tá? Então a gente vai ter aquela situação lá desse isolamento gamético, que eles não vão nem conseguir se encontrar, vai repelir, ou se chegar a acontecer, no caso do pós-casalamento, que é o primeiro fato que a gente está mostrando aqui para você, se caso acontecer, ele não vai vingar, devido a essa incompatibilidade genética. Professora, que incompatibilidade genética é essa? Presta atenção, olha aqui para mim. Você tem uma espécie de 40 cromossomos, tá? Se essa espécie tem 40 cromossomos, nos gametas ela vai ter que ter quanto? 20. Metade, lembra? Aí tem essa outra espécie que tem 30 cromossomos. Nos seus gametas vai ter quanto? 15. Aí, esses ovos se encontram, fecundam. Só que um tem 20 e outro tem 15. Vai formar um indivíduo com 35 cromossomos. Esse indivíduo não vai vingar, devido a essa incompatibilidade cromossômica, tá? É uma das formas de isolamento, assim, muito clara e muito séria, certo? Mas, prof, vai ter outros tipos. Vai chegar algumas situações que vai acontecer. Olha lá na tela. Joga lá. A gente tem o isolamento por esterilidade dos híbridos ou pós-zigótico. O embrião desenvolve-se, presta atenção, ocorreu a fecundação, ele vai se desenvolver, mas não vai atingir a forma adulta, não vai chegar à fase adulta. Ou, se ele atingir a fase adulta, ele é estéril. Ou pode ser eliminado pela seleção. Presta atenção que, de uma forma ou de outra, sempre a natureza, quando a gente está falando de processos evolutivos, sempre vai ser selecionado aquilo que vai favorecer a sobrevivência e a permanência dessa espécie. Se eu pego, tem um processo reprodutivo. Olha aqui para mim. Se eu tenho um processo reprodutivo, tá? Um indivíduo aqui, pá, tivemos um relacionamento, tivemos um filho. Esse filho, não pensa só na espécie humana, presta atenção. Tiveram um filho, só que esse filho é estéril. Evolutivamente, a seleção natural vai selecionar o quê? Aqueles indivíduos que vão poder sobreviver e vão gerar descendentes. Aquele ali vai ser eliminado pelo processo natural. Professora, mas tem como a gente manipular? A gente, o ser humano, manipula de tudo. Ele não manipula os híbridos? Sim. Pode manipular os híbridos para a seleção, nesse híbrido pode ter características muito favoráveis, mas o seu interesse não é o reprodutor. Então, é a manifestação de uma característica que seja adequada aí para a sua forma de trabalho. E aí você pode trabalhar tranquilo com esses híbridos. E se alguém tentar buscar a sua ideia, vai se dar mal, porque não vai conseguir reproduzir. Você tem a faca e o queijo na mão, tá? Para fazer esses processos. Vambora? Vambora? Naturalmente não tem como, tá bom? Terceiro, isolamento por inviabilidade dos híbridos de segunda geração. Como assim? Formam-se híbridos férteis. Ah, no outro chegava a formar, mas eles eram estéreis, ou então não chegava à fase adulta. Perfeito. Então, nesse aqui, forma os híbridos férteis, mas nos descendentes destes híbridos de segunda geração, os embriões abortam ou são muito débeis. Essa palavra é interessante, né? São muito débeis ou estéreis. Então, quer dizer que, olha aqui para mim, pode acontecer
de 3 formas, então, pós-acasalamento ou pós-zigótico. Ou eles vão se encontrar, os zigotos vão se encontrar e esse indivíduo não vinga. Ou esses indivíduos, esses organismos, essas células reprodutivas vão se encontrar, ocorreu a fecundação, formou o zigoto, o indivíduo não chega na fase adulta, ou chega na fase adulta, mas ele forma um indivíduo estéril. Reprodutivamente, evolutivamente, ele não vai ter muito sucesso. Então, vai acontecer com ele, ele vai ser selecionado, vai ser excluído. Tá bom? Ou pode acontecer de ter esse encontro, formar o zigoto, esse indivíduo surgir aí, e aí ele está fértil, e aí surge, na segunda geração, um indivíduo ou débil ou que ele também não vai vingar, tá? Isso pode acontecer de uma das 3 formas aí, nesse isolamento pós-acasalamento ou pós-zigótico. Perfeito, galera? Então, vamos lá. Mais um pouquinho para você. O isolamento reprodutivo representa a incapacidade de espécies diferentes de se cruzarem ou, caso se cruzarem, de produzirem descendentes férteis, tá? Lembram quando a gente estava falando sobre o conceito de espécie, para a gente introduzir a aula de especiação? Aqui para mim. Ok. Se quiser aproximar um pouquinho, chega, só um pouquinho. Vem. Isso. Quando a gente estava falando sobre especiação, aí a gente deu o conceito de espécie. Então, a espécie é aqueles indivíduos que não conseguem se reproduzir ou que conseguem se reproduzir e deixam descendentes férteis. E aí a gente deu o conceito lá de Meyer, né, que traz assim um alcance maior desse processo de espécie, esse conceito, né? Ele diz que essas espécies elas têm potencial para se reproduzirem, mas vai existir mecanismos de isolamento, que é o que nós estamos estudando na aula de hoje. Vocês viram a quantidade de mecanismos que impedem com que esses indivíduos possam se reproduzir após um fator extrínseco ou um fator intrínseco? O extrínseco, professor, é o geográfico. E o intrínseco, o biológico, onde a gente vai ter aqueles pós e pré-acasalamento. Então, a natureza ela tem um certo controle, ela exerce um controle sobre toda a vida. E aí a gente conta essas histórias justamente a partir de observações desses eventos que vão acontecendo entre uma espécie e outra, para surgir e identificar essas espécies de fato, tá bom? E aí a gente estudou, né? A gente estudou a questão da cladogênese, da anagênese, a gente estudou algumas questões que nos fazem entender esses mecanismos, né, evolutivos e nos aprofundar um pouquinho. E a gente ainda vai dar mais continuidade, com certeza, a essa aula na próxima, trazendo novos conceitos para você. O que eu peço para você é que não se esqueça, não delete, tá? Conceitos de irradiação, convergências, conceitos de cladogênese, anagênese, são importantes para a gente compreender o restante, tá? De tudo que a gente está construindo dentro dessa unidade 2. Tá bom, querido? Então, a gente vai ficar por aqui nessa aula, mas aí a gente já faz aquela revisão juntinhos e aí vai dar tudo certo, tá bom? Te aguardo então. Tchau, tchau.